Se existe um alimento que gera dúvida em todo mundo, é o açúcar. Qual é o melhor? Qual faz mais mal? E os adoçantes são seguros? Podem usar todos os dias? Hoje eu vou te explicar de forma simples como utilizar todos os tipos de açúcar e adoçantes, e te dizer qual é a melhor opção dependendo do seu objetivo. Primeiro vamos entender de forma simples o que é o açúcar. O açúcar é um carboidrato simples que é rapidamente absorvido pelo nosso organismo e em seguida eleva a nossa glicemia. O problema não é o açúcar em si, mas a quantidade e a frequência com que ele é consumido. E apesar de existirem vários tipos de açúcar, o impacto metabólico deles é bem parecido. O açúcar branco refinado, por exemplo, ele é o mais comum. Ele passa por um processo de refinamento onde ele perde bastante nutrientes e ele tem um índice glicêmico extremamente alto. Podemos dizer que ele é o mais forte em termos de impacto glicêmico no nosso corpo, mas é igual ao mascavo, por exemplo, em termos de calorias. Temos o açúcar cristal demerara, que ele é menos refinado do que o branco, e ele mantém mais um pouquinho de minerais, mas em quantidades pequenas. E o impacto glicêmico deles é praticamente a mesma coisa. Já o açúcar mascavo é aquele açúcar mais escuro, tem um sabor bem forte. Ele é um açúcar que podemos dizer ser mais saudável em termos de manter mais os nutrientes. Mas ainda assim ele é açúcar, engorda igual e aumenta a glicemia igual. Temos também o açúcar de coco, que ele é extraído da seiva do coqueiro. Ele tem um índice glicêmico um pouquinho menor e um saborzinho mais suave. Ainda assim, ele tem umas caloriazinhas consideráveis e um índice glicêmicozinho também considerável, apesar de ser menor do que os anteriores. Pode ser até uma opção menos agressiva, mas também não deixa de ser açúcar igual aos outros. O mel é um tipo de açúcar líquido, ele é natural e contém antioxidantes. Mais um cuidado que os diabéticos devem ter, por exemplo, é manter a mesma cautela que manteria com o açúcar normal. Agora vamos entender um pouquinho sobre os adoçantes, o que eles são e por que tem tanta polêmica em torno deles. Os adoçantes, eles substituem o açúcar em alguma preparação, oferecendo algum ou nenhum impacto calórico ali naquela refeição. A polêmica em torno deles acaba surgindo devido a alguns estudos que são isolados e que são vistos de forma bem mal interpretada. Os adoçantes aprovados pelas agências regulatórias, quando consumidos nas quantidades corretas, podem ser seguros. Nós temos alguns adoçantes naturais, como a estévia, por exemplo, que ela é natural e tem 0 calorias. Ela pode ter um gosto residual um pouquinho mais amargo dependendo da marca, mas ela é ótima para diabéticos e uma das mais seguras para o uso diário. O eritritol já é um adoçante natural encontrado nas frutas. Ele tem um baixíssimo impacto glicêmico. Tem baixa caloria e costuma ser bem tolerado, mas em excesso ele pode causar gases. O xilitol já tem um sabor doce e agradável. Ele tem um índice glicêmico baixo, mas pode causar algum desconforto intestinal em algumas pessoas. E tem alguns adoçantes também hoje em dia que eles são blendados, que eles fazem uma mistura de estévia mais eritritol, por exemplo, porque assim deixa um pouco melhor o sabor. São opções mais para quem busca ali um sabor mais semelhante mesmo ao do açúcar. Aí nós temos também os adoçantes artificiais, como a sucralose, por exemplo, que é um dos mais conhecidos. Ela tem um sabor muito próximo ao do açúcar e ela é 0 em calorias. Estudos recentes levantam dúvidas sobre o seu uso em excesso, mas se consumida em quantidades adequadas, ela é segura. O aspartame, por exemplo, ele é muito usado em refrigerantes light e diet. Ele também é seguro dentro dos limites estabelecidos, mas ele não é uma opção tão interessante se você busca consumir alimentos mais limpos, mais saudáveis. E temos também o acesulfame, que geralmente é misturado com outros adoçantes. Ele também é aprovado para consumo dentro da regulamentação. O que é importante entender é que nenhum adoçante ele é totalmente vilão, mas também não é salvador. Tudo depende da frequência, da quantidade e da resposta individual do seu corpo. Agora, qual você deve usar dependendo do seu objetivo? Se você quer emagrecer, por exemplo, use adoçantes de baixa caloria, como o eritritol, a estévia e a sucralose. Evite açúcar de qualquer tipo, incluindo o mascavo de coco e o mel. Agora, se você é diabético, é mais interessante para você optar pela estévia ou pelo eritritol. Os açúcares elevam a glicemia da mesma forma, mesmo sendo os naturais. Agora, se você quer algo mais natural, opte pela estévia ou pelo eritritol. E se você quer algo mais saudável, também pode optar pela estévia ou pelo eritritol. O açúcar de coco também pode ser utilizado com moderação. Agora, se você quer uma substituição para colocar ali sem perder o sabor e que seja mais parecido com açúcar, é interessante você optar pela opção de blend, como estévia e eritritol. O impacto metabólico pode variar um pouco entre adoçantes e açúcar.
Mas quando falamos em saúde, emagrecimento e glicemia, todos os açúcares vão seguir o mesmo caminho no nosso corpo. Se o objetivo é o controle de peso ou da glicemia, o adoçante ele vai ser uma ferramenta útil. Agora, se você consome açúcar apenas em momentos específicos e em quantidades ali moderadas, ele não vai ser um problema ali de você manter o açúcar normal. Agora comenta aqui para mim qual tipo de açúcar ou adoçante que você faz uso hoje em dia e se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui para mim. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo também com alguém que possa precisar dessas informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.